A paz do Senhor para todos os irmãos e a paz do Senhor também para você que é inscrito em nosso canal, Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez estamos aqui para estudar a Palavra de Deus e na 12ª lição, na lição 12, já chegaram no finalzinho para terminar, a revista de Escola Dominical Mais Jovens, da Assembleia de Deus Ministério Madureira. E o tema desse estudo, da lição 12, é a exortação ao crescimento espiritual. O texto de referência está em Hebreus capítulo 12, versículo 5, é o texto base, que sustenta todo o nosso discurso ou a nossa linha de raciocínio com relação ao estudo da Palavra de Deus, da lição 12 da Escola Dominical. E aqui no primeiro tópico nós vamos aprender sobre o primeiro tópico, devemos nos empenhar para chegar ao final da corrida. Aqui no segundo tópico nós temos Deus corrige a quem ama. No terceiro tópico nós temos as provações resultam em frutos de justiça e paz. Eu sou o presbítero Florival, também sou professor de escola dominical onde eu congrego, na igreja Missionária Renovo dos Remidos, que fica lá em Ferraz de Vasconcelos, e estamos aqui para aprender a Palavra de Deus. Antes de entrarmos aqui no estudo, no comentário, eu convido você para se inscrever em nosso canal. Nosso canal está começando agora, tem 4 meses, e eu convido você para se inscrever, para nos ajudar a crescer. Essa semana já compramos a revista de Escola Dominical Ministério Madureira, revista de adulto, do terceiro trimestre de 2024. Também já compramos a terceira revista dos jovens, na terceira revista do terceiro trimestre de 2024. Então, na semana que vem agora, assim que chegar, nós estaremos gravando já as lições do terceiro trimestre das revistas de Escola Dominical dos jovens e também dos adultos. Amém? Então, eu convido você para se inscrever no nosso canal. Você que não é inscrito, você que está vendo os nossos vídeos, por intermédio da rede social, através desses vídeos do YouTube, Deus tenha abençoado a sua vida através do ensinamento da Palavra de Deus. Então eu convido a você para se inscrever no nosso canal, que Deus possa abençoar a sua vida. Dito isso, vamos começar aqui nós vamos começar aqui a estudar, a desenvolver o assunto que tem por título a exortação ao crescimento espiritual. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Devemos nos empenhar para chegar ao final da corrida. O autor da carta aos Hebreus faz uma comparação da vida cristã como uma maratona desportiva. Logo, é necessário se desfazer das cargas, pois os atletas na antiguidade corriam sem vestimentas, porquanto se desfazer de empecilhos é indispensável para que haja constância e disciplina para se chegar ao fim. Nesse texto aqui de comentário, nós vamos ver que o escritor, ele fala a respeito dos jogos que tinha na Grécia Antiga, naquela época, ou seja, há 100 anos depois de Cristo, da nossa era cristã, ele faz uma referência, o escritor de Hebreus faz uma referência aos jogos antigos da Grécia, em que aqueles atletas, provavelmente eles corriam só com uma vestimenta tampando ali a sua sexualidade. Então,
eles corriam com uma pequena vestimenta tampando a sua sexualidade, porque a roupa que eles usavam naquela época era uma roupa totalmente diferente da nossa, né? Havia vestidos, eles usavam vestidos, né? Usava uma túnica, usava vestidos, então a roupa naquela época poderia ser um empecilho na vida de um atleta, né? Na competição para se chegar até o prêmio. Então, o escritor da carta aos Hebreus, ele faz essa referência, essa comparação, essa analogia daqueles jogos esportivos da época para a nossa carreira, a nossa corrida, né? A nossa carreira cristã. Então está dizendo aqui que tem que haver constância e disciplina para chegar-se ao final. O problema de muitos crentes no século XXI é falta de constância. Falta de constância na oração, falta de constância nos cultos da igreja, falta de constância no estudo da palavra de Deus, falta de constância nos domingos da escola dominical e falta de constância, né? Todas aquelas atividades que são relacionadas à nossa vida com Deus, à nossa vida espiritual, a oração, o estudo, a leitura, o culto da igreja. Então o que falta na vida de muitas pessoas é falta de constância, de perseverança. A Bíblia fala que devemos ser constante na obra de Deus, na presença de Deus. Ou seja, aquilo que Deus entregou em nossas mãos, nós precisamos praticar, nós precisamos exercer e ser constante e não podemos parar. Então, há muitas pessoas que são inconstantes. E nós vamos ver aqui uma palavra também muito importante sobre a disciplina. A disciplina, ela tem vários significados, a palavra disciplina. Mas dentro do contexto do estudo aqui da palavra de Deus, dentro do comentário do livro de Hebreus, nós vamos ver que disciplina tem a ver com a aprendizagem. Disciplina tem a ver com a correção. Disciplina tem a ver com a educação que os pais aplicam no filho. E a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 12, um pouco mais para frente, a palavra de Deus diz que Deus ele nos disciplina porque nós somos filhos. A maior razão do crente passar provações, lutas na sua vida, é porque Deus ele nos disciplina. A maior razão disso é porque nós somos filhos de Deus. E Deus ele só castiga e repreende aquilo que é filho, aquele que ele tomou por filho. E a palavra de Deus fala assim que se nós estamos sem disciplina, nós não somos filhos, mas nós não somos bastardos. Ou seja, filhos ilegítimos, né? Ilegítimos, não tem a legitimidade para ser filho. Filhos bastardos, ou seja, que não são legítimos. Então a palavra de Deus fala assim que Deus ele castiga e repreende a quem ele toma por filho. Então nós vamos ver que a disciplina na qual Deus ele nos coloca é para que nós possamos ser participantes, né, da santidade de Deus. A disciplina que Deus ele aplica em nossa vida é para nos corrigir, é para nos trazer crescimento espiritual, maturidade, né? Desenvolver a nossa vida espiritual na obra de Deus. Então, é indispensável a correção e a disciplina quando Deus ele executa em nossa vida, amém? Então, é preciso entender que Deus ele nos disciplina, ele nos corrige, Deus ele nos machuca como pai por causa da nossa desobediência, por causa da nossa falta de maturidade, por causa da nossa falta de conhecimento. Então, em demanda da maturidade cristã, da espiritualidade, há um processo de disciplina, de correção, de provação, que Deus ele permite que nós passemos por isso, para que nós possamos assim entender os propósitos de Deus em nossa vida, amém? Então é muito importante entender isso, a disciplina e a constância na nossa vida espiritual. Aqui ainda no primeiro tópico, né, que devemos nos empenhar para chegar ao final da corrida, aqui no primeiro tópico, o nosso alvo é Cristo, no primeiro tópico.
Então vamos aqui ainda continuar lendo aqui o estudo. Se ele contrapõe o exemplo de Jesus, que iniciou e concluiu a sua corrida, superando a prova final, a saber, a cruz. Nós vamos ver que o próprio Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus, embora sendo filho, embora Jesus ele sendo filho, ele aprendeu a obedecer a Deus por causa do sofrimento, da luta, da dificuldade, quando Jesus veio aqui na terra. Então, Jesus recebeu uma missão do Pai, que era vir neste mundo, vencer o pecado, vencer a oposição, vencer Satanás, vencer o mundanismo e ser constante na tarefa que Deus tinha lhe entregado. Ele foi constante na tarefa. Ele foi constante na missão que Deus ele tinha designado para o seu filho, né, que era morrer na cruz do Calvário. Nós vamos ver que ele foi perseguido pelos fariseus. O diabo tentou Jesus por 40 dias e 40 noites, mas Jesus ele foi constante, ele foi perseverante na missão que Deus tinha concedido para que ele pudesse fazer e conseguir a vitória. A vitória, né? A vitória ali que Jesus conseguiu na cruz do Calvário, foi morrendo em nosso lugar como um sacrifício perfeito para nos libertar do pecado, né? Nos libertar da maldição e nos conceder a salvação, ou seja, a vida eterna. Aqui ainda, no primeiro tópico, né? Jesus não desistiu de enfrentar a cruz. Em semelhança aos esforços esportivos, assim o ministério de Jesus põe Cristo, começa e termina e sofre e triunfa. A corrida do cristão está cheia de obstáculos, tais como o pecado e as adversidades. Então nós vamos ver que no mundo nós temos o sofrimento, as provações deste mundo, dessa vida, e nós temos também a questão do pecado, né? Porque todo dia nós somos tentados a pecar contra Deus. Todos os dias nós somos tentados a desobedecer a sua palavra, tanto pela nossa própria vontade, sem comunhão com Deus, e tanto os dardos inflamados do maligno. Está lá em Efésios capítulo 6, né? Sobre a armadura de Deus. Os dardos inflamados de Satanás, as tentações, né? E os pratos, né? Dessa vida que vinha nos tentar. Então nós vamos ver que Jesus, ele triunfou. Jesus triunfou, ele começou e terminou e sofreu e triunfou, né? Naquilo que Deus tinha designado, ordenado que ele se fizesse. Então nós vamos ver que Jesus ele suportou a cruz, desprezou a afronta, de modo que cumpriu a vontade do Pai e se reuniu novamente a ele. Então nós vamos ver que Jesus ele veio do Pai, ele como Deus, ele como Criador, ele veio como criatura, e como ser humano ele se humilhou, né? Se humilhou, ou seja, assim, na forma de homem. Sendo Criador, ele veio como criatura e se humilhou, e a humilhação dele não parou, porque ele foi se humilhando, né? Se humilhou, ele apanhou, sofreu, foi humilhado, foi blasfemado, e por fim ele foi morto na cruz do Calvário por nossos pecados. Mas Jesus não desistiu. A luta foi grande, a afronta, a tentação, de todos os lados. Satanás, ele usava as pessoas. Satanás veio pessoalmente tentar Jesus. Satanás usou Pedro, usou Judas, usou o que ele podia usar para frustrar, né, a missão de Cristo na cruz do Calvário. Ele fez de tudo, mas Jesus suportou, ele foi fiel. Jesus foi fiel a Deus, como filho de Deus, ele foi obediente, perseverou, continuou e venceu Satanás, venceu o pecado, venceu a oposição, venceu o mundo. Então Jesus ele triunfou, né, e conseguiu vencer essa tremenda batalha espiritual. E a palavra de Deus fala que depois que Jesus ele ressuscitou, depois que venceu, ele foi e assentou à destra do Pai, à direita do Pai, e intercede por nós neste momento, ou seja, intercede pela igreja como sumo sacerdote, né, dos bens futuros,
ou seja, da salvação. Desta forma, nós cristãos devemos também trilhar este caminho de provação, e enfrentar a nossa cruz. No fim, nós encontraremos com o Mestre. Nossa corrida deve ser pautada na paciência e na perseverança. Aqui duas palavras importantes na vida do cristão é a paciência e a perseverança. Eu já estou 30 anos nessa caminhada, aceitei Jesus em 94, fiz 30 anos, e o que Deus exige de nós é paciência e também perseverança. É esperar Jesus com paciência, mas é esperar orando. É esperar Jesus com paciência, mas é esperar Jesus estudando a palavra de Deus. É não deixar de fazer o que Deus nos ordenou, é não deixar de fazer o que Deus nos mandou, ou seja, a vocação ministerial que Deus nos escolheu. Então precisamos esperar por Jesus, mas esperar trabalhando, esperar ensinando, orando, cultuando a Deus, como cidadão, né? Na vida cristã, na sociedade, dando exemplo como cristão na sociedade, porque a palavra de Deus fala assim que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, né? E o pecado que tão de perto nos rodeia, está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, e fala: corremos na carreira que nos está proposta. E essa carreira que nos está proposta é continuar obedecendo a Deus e continuar perseverando com paciência, para que no momento certo Deus venha cumprir a promessa dele em nossa vida. Então vamos aqui para o segundo tópico, é suportar as dificuldades. O termo usado pelo autor para a disciplina é paideia. Paideia é uma palavra paideia, é uma palavra grega, vocábulo comum usado para a criação de filhos. A Strong afirma que o ensino infantil era pautado no respeito, na moralidade, na obediência e às ordens, admoestações, repreensão e punição. E também incluía o treino e o cuidado com o corpo. Então aqui nós vemos quando se fala sobre a palavra disciplina, ela envolve vários significados, como nós vemos aqui, né? A palavra disciplina era pautada no respeito, na moralidade, na obediência, às ordens e admoestações, repreensão e punição. E também incluía o treino e o cuidado com o corpo. Então, como eu falei quase agora, lá em Hebreus 12, fala-se que Deus, ele disciplina, ele castiga, ele repreende todos aqueles que ele toma por filho, que ele aceitou como filho. E nós somos filhos de Deus. Está na Bíblia, está lá em João, no Evangelho segundo João, capítulo 1, e o versículo 11 e 12. Porque Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, e todos aqueles que o aceitaram como Salvador, Deus lhes deu poder para ser filhos de Deus. Não aqueles que nasceram segundo a carne, mas naqueles que nasceram segundo o Espírito. Então está dizendo ali que nós somos filhos de Deus, todos aqueles que aceitaram a Jesus, o Espírito Santo, ele nos adotou como filhos, nós somos filhos adotivos de Deus. E a Bíblia está dizendo que Deus, como Pai amoroso, ele nos castiga, ele nos disciplina, ele nos corrige. Então, a finalidade da disciplina é pautada no respeito, na moralidade, né, na compreensão, na repreensão, na punição, para gerar um fruto espiritual em nossa vida. Então, a disciplina tem um propósito, né, de desenvolver a nossa santidade, porque a palavra de Deus diz que Deus é santo e nós precisamos também ser santos. A palavra santo significa ser separado, separado do mundanismo, do pecado, tudo aquilo que veio a contaminar a nossa vida espiritual. Então o propósito da disciplina é para que nós possamos ser parecidos com Deus,
nos seus atributos morais, que a santidade faz parte dos atributos de Deus, os atributos morais de Deus. A santidade, então a santidade também tem na igreja, né? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele habita em nós. O Espírito Santo, então, o Espírito Santo, ele nos santifica, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o propósito de Deus, com a disciplina, com o castigo, com a repreensão, é para que nós possamos vir a desenvolver a nossa santidade, para que nós possamos se parecer com Jesus. A palavra de Deus diz que nós devemos andar como Jesus andou. Então Jesus, ele andava no meio dos pecadores, mas ele não era influenciado pelo pecado. Ele se influenciava com seu estilo de vida, com seu comportamento, com um amor de Deus na sua vida, e ele conseguia conquistar as pessoas através do poder de Deus, do seu comportamento, do seu estilo de vida. Então, o propósito de Deus aqui, na disciplina, na correção, de nos castigar, através das provações da vida, das lutas, das dificuldades, é para que nós possamos ser participantes da natureza de Deus, despertar a maturidade, o crescimento e a santidade de Deus em nossa vida, né? Nós devemos se parecer com Jesus dessa maneira, porque Jesus era santo, ele é santo, e nós precisamos parecer com Jesus, e isso acontece através da disciplina, amém? Então vamos lá, vamos continuar a leitura aqui. As provações e adversidades na vida do cristão servem para um propósito maior, essas devem ser superadas. A palavra utilizada em Hebreus 12:7, suportar, hipomenos, significa permanecer, não retirar-se ou não fugir de uma batalha, aguentar bravamente e calmamente. Então nós vamos ver que a disciplina de Deus visa o nosso crescimento, a nossa maturidade, o desenvolvimento do nosso caráter cristão, para que nós possamos permanecer igual a Jesus. Então nós vamos ver que essa palavra grega hipomenos significa permanecer. Então devemos permanecer na disciplina de Deus. Dói as provações que Deus ele impõe sobre a nossa vida, nos machuca. Nós choramos, nós gememos por causa da enfermidade, do desemprego, da luta que Deus ele impõe sobre nós. Então nós não devemos fugir, não devemos correr, como está escrito aqui nessa palavra grega, hipomenos, significa permanecer, permanecer na disciplina, na correção, na aprovação que Deus ele impôs sobre a nossa vida, que ele permitiu, para que nós possamos ser crentes vitoriosos, cheios de experiência com Deus, de sabedoria, de santidade, para que nós possamos fazer a obra de Deus. A palavra de Deus diz que só podemos adquirir experiência através da aprovação. Está lá em Romanos capítulo 5. Sendo, pois, justificados, temos paz com Deus. Não somente isso, mas nós nos gloriamos, né, nas tribulações. Está escrito em Romanos capítulo 5, que as tribulações geram experiência em nossa vida. Então devemos permanecer na batalha, devemos suportar, devemos aguentar, porque na disciplina, na prova que Deus ele impõe na vida da sua igreja, Deus ele está presente para nos dar o socorro, para nos perdoar, para nos lapidar, para nos consolar através da sua santa presença. A aprovação confirma a nossa filiação divina. A carta aos Hebreus, no capítulo 12:7, traz referência ao capítulo 3 de Provérbios. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele que ama, e assim como o pai, o filho, a quem quer bem. O texto passa da comparação da corrida para a criação de filhos. Logo, Deus, assim como um pai, nos corrige de forma rígida,
severa, mas a correção de Deus não é para ferir de maneira sádica, mas a sua correção é amorosa com um determinado propósito. A correção é uma atitude de amor, de forma que os seus filhos sejam aperfeiçoados. Foi o que eu falei quase agora, né? A aprovação, a disciplina, a correção de Deus, o castigo de Deus em nossa vida, é para isso. É para nos aperfeiçoar no conhecimento, na maturidade, na espiritualidade e também na obra de Deus. Aqui chegando para o final do terceiro ponto, terceiro tópico, perdão, no terceiro tópico, né? Propósitos das provações. Vamos aqui estudar aqui o propósito, né? Os propósitos as provações exaltam em frutos de paz e justiça. Os propósitos das provações. Nenhuma correção, quando aplicada, é agradável. Pelo contrário, ela traz dor, todavia, posteriormente, ela produz paz e justiça para aqueles que a praticarem. Deus nos corrige para o nosso próprio aproveitamento. Então aqui nós vamos ver que um dos propósitos também da disciplina é para que nós possamos, para que possa ser produzidas em nossa vida a paz e a justiça. Nós vamos ver que a paz é indispensável na vida do crente. A paz é uma coisa importante, ou seja, a paz de Deus, a paz com Deus, a paz com a igreja. Então nós vamos ver que, se falando também sobre, como eu estou lendo aqui, sobre a justiça, a palavra de Deus diz assim que os injustos não herdarão o reino de Deus. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Então nós vamos ver que a justiça é um dos atributos de Deus, dos atributos morais de Deus. E nós, cada membro do corpo de Cristo, cada um da igreja, cada igreja, a igreja de Deus, precisa ter a justiça. Nós precisamos ser justos, porque Jesus nos justificou. O sangue de Jesus Cristo, ele nos justifica. Então precisamos demonstrar a nossa justiça, né? Aqui na terra, porque a Bíblia fala que nós somos justos porque Jesus nos justificou. Então nós vamos ver que um dos propósitos também da disciplina, da correção de Deus em nossa vida, do castigo, é para que possa produzir em nossa vida o fruto de justiça, o fruto da paz. A Bíblia fala assim que devemos ter paz com Deus. A Bíblia fala que nós devemos ter paz com a igreja, paz com as pessoas. A Bíblia fala assim, se é possível, ter paz com todos. A paz é uma coisa que o crente tem que ter na vida dele, porque a Bíblia fala assim que Deus é Deus de paz. Deus é Deus de paz, Deus não é Deus de confusão. Então, um dos propósitos aí da disciplina, da correção, do castigo de Deus na nossa vida, é para desenvolver a paz e a justiça, ou seja, a justificação em nossa vida. Deus nos corrige para o nosso próprio aproveitamento. A correção de Deus aos seus filhos é um ato de amor. Hoje é uma sociedade superficial e líquida. Muitos acham que não devem corrigir os seus filhos, mas se esquecem de que, se não corrigi-los, uma má atitude na infância pode virar um vício na maturidade e servir de pedra de tropeço. Vamos falar um pouquinho agora assim, aqui de comportamento. Então nós vamos ver que o caráter, né, a conduta de todo ser humano na sociedade em que nós vivemos não é determinada só pelo fator, só pela educação dos pais, né, que vai ser gerada, que vai ser gerado esse caráter, essa conduta, esse comportamento, tanto para o bem quanto para o mal. Não é só a educação, mas de acordo com a psicologia, tem outros fatores também que podem contribuir para o desenvolvimento do caráter,
né? Ou seja, da índole da criança, né? E do caráter dela. Então nós vamos ver que além da educação que os pais precisam executar, precisam ensinar a criança, e tem a faixa etária para isso. Né? Ela com os 3 anos já tem que estar ensinando a criança, com 2 anos tem que estar ensinando a criança o que é certo e o que é errado. Ensina ela a praticar o que é certo e rejeitar tudo aquilo que é errado. Né? Então nós vamos ver que o desenvolvimento do caráter de uma criança, né? Ou seja, quando se formar em adulto, não é simplesmente só a educação, mas envolve também a questão genética, né? Uma predisposição genética, ou seja, os traços dos pais ali, com relação também ao caráter, né? Os traços ali dos pais. Também a interação social, ou seja, aquele grupinho que seu filho tem na escola, lá na escola, que vai desenvolver também o caráter dele, né? Quando ele tiver aí 8, 10 anos, ele vai ter um grupinho na escola, ou seja, a interação social com esse grupinho na escola. Então nós vamos ver que tem a educação dos pais, a interação social com o grupinho na escola, e quando ele terminar o ensino médio, vai ter um grupinho também dele, outras pessoas que ele vai conversar, que vai ter influência sobre a vida dele, tanto para o bem quanto para o mal. E tem também a questão cultural, envolve também a questão cultural, né? A questão cultural, ela está inserida na sociedade em que nós vivemos, a questão cultural. Então observe bem que tem 4 fatores para o desenvolvimento do caráter da criança, né? E volto a dizer também que é importante, a educação ela começa na vida da criança lá com 2, 3 anos, é ensinada desde pequena, com 2 ou 3 anos de idade. Então nós vamos ver aqui para a gente entender a educação dos pais, a predisposição genética, 2. Terceiro, a interação social com grupos na escola ou na universidade. 4, a questão cultural da sociedade. Então observe bem que a formação do caráter ou da conduta dessa criança, ou seja, quando crescer na idade adulta, e se manifestar o seu caráter, a sua conduta, né? O seu comportamento, é através desses fatores, a educação, predisposição genética, interação social e a questão cultural da sociedade. E nós vamos ver que é muito importante a educação. Hoje em dia nós vamos ver que o Brasil tem muitas pessoas, tem muitos jovens que vai para o lado errado da vida, se envolve com a criminalidade, com os crimes na sociedade, por causa da educação. Mas também não é só por causa da educação, também por causa, eu falei quase agora, outro fator, o segundo fator, a interação social. Por exemplo, o pai e a mãe não educam a criança quando tem 3 ou 4 anos. E essa criança, ela cresce sem supervisão dos pais. E a criança cresce na rua sendo influenciada por palavrão, por palavras, por palavrão, né? E outros comportamentos ali que vai contribuir ali para aquela criança crescer, né? Crescer e virar um criminoso na sociedade. Claro que também tem a questão ali da questão cultural, né? Então a interação social é muito importante ali, tanto para o bem quanto para o mal. Tem um ditado popular que diz assim, olha, me diga com quem tu andas e eu direi com quem tu és. Então está falando da questão da influência que as pessoas têm na interação social. Nós somos influenciados por tudo na sociedade, tudo. O que passa na televisão, o que nós ouvimos, o que nós vemos, tudo nós recebemos influência da sociedade. Então, hoje o Brasil tem muitas pessoas envolvidas com crimes e acredito que 2 fatores influenciam nisso. A falta de educação dos pais com relação àquela pessoa quando era criança, na faixa etária de idade,
2, 3 anos. E a influência também na criminalidade, que essa criança cresceu sem supervisão. A influência do meio, a influência da interação social de pessoas que influenciaram essa criança, que ensinaram essa criança a roubar, a desrespeitar, a cometer crime e por assim em diante. Então nós vamos ver que a educação é muito importante, principalmente a educação na igreja a respeito, com relação à escola dominical. A escola dominical, a igreja ela tem que ter escola dominical, a igreja tem que ter, né? É porque é na escola dominical que nós aprendemos a palavra de Deus, é na escola dominical que nós aprendemos os valores da vida cristã, os valores da vida cristã, o valor do casamento na vida cristã, os valores que a palavra de Deus, que Deus deixou na sua palavra, né, para que nós possamos realmente andar na sua presença e valorizar e praticar esses valores da vida cristã. Então nós vamos ver aqui quando se fala sobre a educação, sobre desenvolvimento do caráter daquela pessoa na vida adulta. Então isso aí o comportamento dela, o caráter, a índole dela, né, é construído através da educação, através da interação social, através de uma predisposição genética e também através da questão cultural. Aqui para a gente terminar, no último ponto aqui, as provações nos capacitam a ajudar o nosso próximo. Quando provados e aprovados, somos capacitados por Deus para servir de apoio para aqueles que passam pelas mesmas provações. Eu falei no começo, no primeiro tópico, a respeito da experiência. Não tem como o crente ter experiência com Deus se ele não passar a provação. Muitos não aguentam, muitos começam a murmurar, a reclamar, e muitos desviam para o mundo, muitas vezes perdem a salvação, porque não entende o processo da provação. Aqui está dizendo que nós vamos crescer, né? Crescer em sabedoria, em conhecimento, através da provação. Então, um dos propósitos, através da provação da disciplina, que Deus ele permite, é que nós possamos ser capacitados através da palavra de Deus, através das provações, para aconselhar aquelas pessoas que não têm a experiência com Deus. Para aconselhar mediante a nossa experiência, mediante o nosso conhecimento da palavra de Deus, para auxiliar essas pessoas, né? Para dar conselhos para essas pessoas. Então vamos continuar a leitura aqui, que isso é importante, para passar pelas provações, né, e dar exemplo. Devemos, antes de viver uma forma justa, de acordo com as veredas, caminho cercado da justiça para aqueles que mancam. Ou seja, para aqueles, os débeis, os fracos na fé, não se desviem. O caminho que trilhamos na presença de Deus serve tanto para a nossa vida espiritual quanto de nossos irmãos. Somos chamados a servir o próximo e servir de exemplo e guiar os mais fracos na caminhada. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você. Vamos parar por aqui que já tem quase 40 minutos. Espero que esse resumo da escola dominical, aqui é um resumo, né? Não dá pra gente ficar aqui falando 1 hora e 20. Na escola dominical na igreja nós temos 1 hora e meia, mas aqui é um resumo. Espero que esse resumo simples possa ajudar você a se aprofundar, né, no comentário dessa lição. E eu volto a dizer para você, pedir para você se inscrever no nosso canal. Você aí que está vindo agora esse vídeo, que chegou até o final, clica aí, se inscreve no nosso canal, venha, nos abençoe, amém? Através da sua inscrição. Eu espero você na próxima lição. A lição é a última lição. A lição 13, instruções finais da carta aos Hebreus. Então essa aqui é a última lição. Lá para a segunda ou terça nós estaremos publicando aqui essa lição, que é a última. E na próxima semana nós já vamos entrar com a revista do terceiro trimestre.
tanto dos alunos de escola dominical, Ministério Madureira, quanto também dos adultos de escola dominical. Que Deus abençoe a sua vida, te agradeço, agradeço a Deus pela sua vida, de ter nos assistido aí nesses poucos minutos. Você que tá assistindo nossos vídeos, estudando, eu peço a você para se inscrever no canal, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua igreja, o seu pastor, que Deus abençoe o seu ministério, em nome de Jesus. E eu aguardo você no próximo vídeo, tá bom? Se Deus quiser, estaremos de novo estudando a lição 13, a última lição da Escola Dominical. Conectar mais jovens, Assembleia de Deus, Madureira.